Povo amado de Deus, voltei aqui para o YouTube e para o Instagram para falarmos sobre as sextas moradas da alma. Para quem não sabe, eu estou concluindo os meus estudos sobre o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, que é esse livro aqui, ó, maravilhoso, escrito por essa doutora da Santa Igreja Católica, né? Santa Teresa d'Ávila, ela viveu no período de 1515 a 1581 depois de Cristo. E ela é considerada aí uma das grandes mestras do caminho de santificação, do caminho de santidade. E Santa Teresa d'Ávila, ela foi aí a primeira santa da igreja com quem eu tive contato depois que eu me tornei católica. Para quem não sabe, né, eu era batista, eu sou de família de origem, de tradição protestante, e eu me converti à Santa Igreja Católica estudando no processo de busca pela verdade, estudando a história da igreja, estudando os pais da igreja patrística, né, e a vida dos santos. E Santa Teresa d'Ávila foi a primeira santa da igreja com que eu tive contato. E ela mexeu muito com as minhas estruturas, né? Porque com ela eu reavaliei, eu ressignifiquei, eu aprendi de fato o que é ter uma vida de intimidade com Deus. O que é um processo de santificação. Então, para mim, é fundamental falar sobre ela, né? Aqui no YouTube ou no Instagram. Eu preciso, porque da mesma forma que impactou a minha vida e me libertou de algumas cadeias, descobrir o caminho de santidade na visão de Santa Teresa d'Ávila pode mudar também e libertar outras pessoas, né? Da cadeia do sentimentalismo que muitas vezes está atrelada a uma vida de santificação, tá? Então eu tenho aí esse livro, neste livro Santa Teresa d'Ávila, ela explica que o nosso corpo é um castelo e que o nosso corpo é um muro e que a nossa alma é um castelo. E dentro de nossa alma existem muitas moradas. E Deus, que habita dentro de nós, está lá na morada principal, que é a sétima morada, que é o centro de nossa alma. E ela fala que a gente pode viver uma vida inteira sem nunca entrar dentro da sétima morada, sem nunca alcançar o centro de nossa alma e nunca estar diante da presença do Senhor, efetivamente falando. A gente pode viver uma vida inteira como católicos ou cristãos, só recebendo a luz de Deus que habita em nós e que irradia em diversas intensidades por todas as outras moradas. E isso é muito forte, né? Algumas experiências que a gente vive com Deus não significa que nós estamos no nível de santidade que a gente pensa que tá. Na maioria das vezes a gente nem santo é ainda, né? E eu falo sobre a primeira, segunda e terceira morada, que no YouTube tem vídeos onde eu falo sobre essas moradas, onde ela escreveu para aquelas pessoas que estão começando o caminho de santificação. Geralmente são aquelas pessoas que ainda estão completamente apegadas ao mundo, completamente apegadas à vida terrena, e elas não têm o hábito de orar, né? A oração para elas é uma coisa que acontece muito raramente, tá? São pessoas cristãs, são católicos, né? Mas elas são pessoas que ainda não têm uma vivência de oração. Então ela vai escrever para estas pessoas que estão nas primeiras moradas da alma. E quanto, gente, mais nas primeiras moradas você está, mais fraca é a luz que você recebe de Deus que está lá no centro da sua alma, na sétima morada. E aí ela vai falar das quartas moradas da alma, onde ela já vai escrever para quem já tem uma experiência de oração, onde ela explica o que é a oração de gosto, a oração de contentamento e a oração de meditação. E aí eu descobri, né, que orar não é só fechar os olhos e falar com Deus, que orar é muito mais do que isso. E foi extraordinário fazer essa descoberta para mim. Também tem esse vídeo aqui no canal. E no último vídeo que eu já coloquei aqui no canal, eu falei sobre as quintas moradas. Nas quintas moradas acontece uma mudança grande. Porque Santa Teresa d'Ávila, da primeiras às quartas moradas, ela fala muito do seu processo de busca.
do seu esforço para estar na presença do Senhor. Ela fala a oração, a vida de meditação, a vida de santificação, nas primeiras fases do nosso caminho de santidade, envolve muito esforço pessoal, envolve muito sacrifício mesmo, né, das nossas vontades, envolve determinação, da nossa determinação, né, de a gente dizer, não, eu quero viver a santidade, eu quero viver para Deus, e o que eu preciso fazer para que isso aconteça. Só que na quinta morada acontece um limite, né? Quem assistiu a quinta morada vai ver que ela fala que ela compara a nossa vida com um vermezinho que está construindo um casulo para virar uma borboleta. E ela fala que quando a gente está tecendo o casulo com a nossa boca, são os nossos esforços para sermos transformados por Cristo. Mas depois que a gente entra nesse casulo, esse esforço acaba. Porque aí, quando a gente entra nesse casulo e começa o processo de transformação do verme em borboleta, aí é Deus quem atua. É Deus que transforma esse verme em borboleta. E a partir daí, é tudo Deus. A partir daí não há mais nada que você possa fazer que, através dos seus esforços, te faça merecedor de qualquer graça e de qualquer experiência extraordinária que você possa vir viver com Deus. E aí, na sexta morada, acabou os seus méritos, no sentido de seus esforços, para que você mereça alguma coisa de Deus. Você já fez, Deus já viu, agora tudo que vier a acontecer vai ser porque Ele quer e não porque você merece. Não porque você se esforçou. Não quer dizer, gente, que a gente não deve se esforçar, entendeu? Eu vou falar sobre isso. Mas ela fala que até a quinta morada, você recebe muita coisa de Deus, porque Deus está olhando para você. Mas depois, gente, tudo que vier é lucro. Bom, primeira coisa, Santa Teresa d'Ávila, ela começa as sextas moradas dando alguns conselhos para quem está buscando se santificar, para quem está buscando uma vida de intimidade com Deus. E esses conselhos, gente, para mim, serviu assim, foi uma lição para mim e é uma lição para qualquer um de nós que estamos buscando viver uma vida de santificação. Então, eu vou falar para vocês dos conselhos de Santa Teresa d'Ávila e depois vou falar quais são as características de uma pessoa que está no nível de santidade de uma sexta morada. É uma pessoa que está muito, muito próxima do centro da alma, tá? Então, se você ainda não viu os outros vídeos sobre as outras moradas da alma, eu aconselho que antes de você assistir esse, você veja os outros, depois você venha para este, para você poder entender o que eu vou estar falando aqui, tá bom? Então, ela fala assim, primeira coisa, pessoas que buscam viver a santidade passam por algumas provações. Não importa se você é um santo de primeira ou se você é um santo de sexta morada, tá? Ela fala que, em primeiro lugar, a gente vai viver o julgamento alheio. Primeiro, gente, eu fiquei impressionada, porque a primeira coisa que ela fala, que as pessoas que estão buscando viver uma vida de obediência a Deus, elas sofrerão com o desmerecimento dos amigos, dos conhecidos, né? Daqueles que irão desmerecer a busca e as ações de quem quer desposar-se de Deus, né? Ela fala que essa alma será acusada de querer aparecer, de se fazer de santa, né? Ela sofrerá críticas a todas as suas ações de santificação e de obediência a Deus. Aí ela vai pra missa todo dia. Ave Maria, precisa disso tudo? Precisa ir pra missa todo dia. Que exagero. Deus tá vendo. Deus já sabe que você ama Ele. Ou a pessoa, uma mulher no caso, fala que quer ser celibatária, né? Consagrar-se a Jesus Cristo. Nossa, mas pra que isso? Vai deixar de casar? Jesus não chamou a gente pra isso não. Chamou pro matrimônio. Sabe, assim, claro que eu tô usando exemplos bem, mas é esse tipo de coisa. Né? A pessoa se dedica a ajudar os pobres, né? Ai, mas tá querendo se aparecer, tá querendo vomitar virtude, tá querendo isso, tá querendo aquilo outro. Então, ela fala que todas as ações de quem tá buscando viver uma vida de santidade serão criticadas, né? E ela fala que outra coisa que vai acontecer, com certeza, é perder os amigos, né? Ela fala que os amigos, no início, quando você estiver começando o seu processo, eles vão tentar te desmotivar, te acusando de loucura e exagero. Aquilo que eu acabei de falar, né? Nossa, mas que exagero, precisa disso tudo. Ai, mas por que você agora precisa rezar todo dia, precisa fazer tantas orações o dia todo? Por que você... Né? Enfim. Então, essa pessoa vai provavelmente perder os amigos, né?
Porque o que ela tá vivendo deixa de estar de acordo com o que os seus amigos estão vivendo, né? Ela fala da incredulidade e do descrédito. Ela fala que até mesmo vindo de um confessor, as experiências místicas e as graças extraordinárias podem ser desacreditadas como impossíveis para um ser humano imperfeito. Nossa, mas como que essa pessoa tá vendo anjo, tá sonhando, tá recebendo graças assim de Deus se ela é tão imperfeita, né? Santa Teresa d'Ávila, ela fala que por mais santos que a gente seja, nós nunca seremos perfeitos enquanto a gente vai vivendo nesse corpo, né? Mas ela fala assim, olha, gente, vocês vão sofrer incredulidade, descrédito, vão perder os amigos, vão sofrer com julgamento alheio, mas as pessoas falam tanto bem como mal, né? Então, nós não devemos dar crédito às opiniões alheias, desde que Deus seja louvado. Eu lembro que quando eu comecei a querer produzir vídeos, né, originalmente pro Instagram, e agora que eu tô fazendo algumas coisas pro YouTube, eu fiquei com muito medo do julgamento alheio. Eu falei, gente, mas será? Será que as pessoas, principalmente eu vim de origem protestante, então toda a minha rede de relacionamentos era protestante, né? Eu falei, será que as pessoas vão olhar pra mim e vão dizer, olha lá, se converteu, já tá lá querendo vomitar regra pra vida dos outros, querendo recordar santidade pra vida dos outros, querendo, né? Sabe como é que são as coisas? Eu tive muito medo do julgamento. Eu fiquei preocupada com isso. E, cara, só me importa que Deus seja louvado. Não importa se vão pensar bem de mim, se vão pensar mal de mim, se vão usar as minhas imperfeições e os meus pecados para desmerecer o meu trabalho, para desmerecer o meu esforço de compartilhar aquilo que Deus tem trazido para minha vida. Não importa. Importa que Deus seja louvado. É isso que Santa Teresa d'Ávila tá falando, sabe? Tô trazendo para os dias de hoje, obviamente. E aí ela vai falar o seguinte... Gente, até a quinta morada, a gente estava se esforçando. Entramos no casulo, Deus fecha o casulo e vai te transformar na borboleta. Quem te transforma na borboleta não é você mesmo, é Deus. E a partir daí, toda graça, toda experiência mística, toda graça extraordinária que Deus fizer vai ser por iniciativa dele. Não porque você ora muito, não porque você busca solidão, não porque você se consagrou, não porque você entrou pro convento, não porque você... Entenderam? Não. Nada disso justifica o que Deus vai começar a fazer na sua vida a partir de agora. E aí eu falo, eu sou uma santa de sexta morada? Não, eu não sou uma santa de sexta morada, gente. Vocês vão entender por quê. Ela fala alguns modos pelos quais o Senhor desperta a alma. O Senhor desperta a alma. Não somos nós que despertamos nossa alma aqui nessa morada. Ela fala que Deus desperta a alma repentinamente, sem que a alma espere. É tão forte, tão poderoso agir de Deus, que a alma se desfará em desejos e sentirá o Espírito dentro de si. Não há dúvida de que é Deus que chama. Ela fala que um santo de sexta morada, ele pode estar de repente fazendo alguma coisa, sabe? Ele tá envolvido com os trabalhos domésticos dele, com os trabalhos seculares dele, e de repente ele sente o chamado do Senhor. E esse chamado, ele é tão claro que ele tem certeza de que é Deus que está chamando ele, sabe? Então, essa alma não tá nem esperando, não tá nem se esforçando, e de repente Deus vai lá e chama. E ele fala, meu Deus, Deus tá me chamando, né? Ela fala que quando é o Senhor que desperta a alma, a alma sabe que não é a ação enganosa do diabo. Você sabe, né, que o diabo sempre tenta se fazer passar por anjo de luz, né? Porque ele não tem capacidade de causar quietação e paz na alma. Gente, Santa Teresa d'Ávila, ela fala muito sobre os efeitos da ação de Deus na alma de quem ele agracia, de quem ele santifica. Geralmente essas ações é de paz e quietação. E isso falou muito comigo, porque eu sou uma pessoa muito sanguínea. E quando eu era protestante, eu associava muito ter experiência com Deus, sentir o mover de Deus com choro, com emoções, com agitação, né? Então, eu achava que isso era santificação.
E a própria estrutura, né, do culto que eu frequentava era feito para ativar as emoções. Então, antes de ter a palavra, a gente sabe, né? Lá na minha comunidade evangélica, louvor, e aquele louvor muito emotivo, né? E aquele negócio chamando Deus, e que não sei o quê, que Deus vai mudar sua vida, e pra realmente ativar as suas emoções e você chorar. E eu associava que as lágrimas, o choro, a emoção, se jogar no chão e levantar a mão, e meu Deus, glória, aleluia, que isso era santidade. Que isso era manifestação de Deus. E quando eu comecei a estudar Santa Teresa d'Ávila, ela fala que é exatamente o contrário. Ela fala, gente, contra o sentimentalismo com muita profundidade. E ela fala, não tem nada a ver lágrimas com Deus, né? E ela fala que quando Deus se manifesta, ele produz quietação. Ele não produz gritaria, ele não produz chororô, ele não produz emoções fortes, ele não joga ninguém no chão, né? Ele não rodopia ninguém. Isso não acontece. E isso mexeu muito comigo, que eu falei. Então, o que é? O que é a manifestação de Deus? Eu não sei. Eu não sei o que é a manifestação de Deus, né? Ela fala que quando é o diabo que tenta nos enganar, as manifestações que a gente associa a Deus, mas que não é Deus, é o diabo que está fazendo para te enganar, não traz paz, não traz sabor, mas traz inquietação e guerra. Quando Deus chama, você se aquieta. Guardem isso para sempre na vida de vocês, para vocês nunca caírem no engano das falsas manifestações espirituais, né? Ela fala que você se afasta dos assuntos seculares, sabe? Ela fala que de repente em uma oração vocal você tá ali orando, né? E sobrevém um deleitoso abrasamento que lhe comunica em todos os sentidos, né? Faz a alma sentir que Cristo está ali. E a alma sente um desejo suave de gozar com Ele. Suavidade, quietude, paz, sossego. Olha que diferença de entendimento do que é estar na presença do Senhor. Com o entendimento de muitos lugares que a gente vê hoje, principalmente nos meios pentecostais, do que é estar na presença do Senhor, né? Aí ela fala assim, quais são os modos pelos quais Deus fala à alma, né? Como que Deus fala com você? Quando eu comecei a ler Santa Teresa d'Ávila, eu comecei a ver que não eram as lágrimas, não eram as emoções, não era o arrepio, não era o chororô, o tremelique, o rodopio, né, o labachúria, o falar em línguas, que significava que Deus estava falando. Eu falei, então como é que Deus fala com a alma? Como é que Deus fala com alguém? Ela vai explicar aqui. Ela fala que Deus tem diversos modos de falar com uma pessoa. Ele fala de fora para você. Ele fala de dentro, do mais íntimo de nossa alma, porque nunca se esqueçam que Deus habita dentro de cada um de nós, né? Cabe a nós começar esse processo de acessar a sétima morada. E ele fala também da parte superior do espírito. E ela vai dizer assim, essas falas podem provir de Deus, mas o demônio também excita a nossa imaginação. Então ela fala, essas falas podem provir de Deus, do demônio e da imaginação. E ela vai explicar. Ela fala que quando um pensamento, um falar de Deus, é de nossa imaginação e não Deus efetivamente que está falando, ela fala que esse pensamento vai desaparecer. Porque ela fala que os nossos pensamentos, eles não perduram. Nossos pensamentos são passageiros, eles passam rápido. Então ela fala, quando você ouvir e você achar que é Deus que está falando com você, preste atenção. Primeiro, preste atenção para você ver se não é algo que você gostaria de ouvir. Segundo, quando são a nossa imaginação, ou seja, nós mesmos que estamos falando com a gente, esses pensamentos, eles não perduram. Eles passam logo, são logo rapidamente esquecidos, né? Então, ela fala que os sinais mais certos, mais seguros, que você pode usar para identificar quando Deus está falando com você. Primeiro, senhorio e poder. O falar é agir. Aí ela dá um exemplo. Ela fala assim, de repente você está sofrendo por algum motivo e você escuta uma voz que fala, não sofras.
Aí ela fala, imediatamente a alma fica sossegada. Imediatamente a alma fica sem nenhuma tribulação. Imediatamente a alma recebe uma grande luz. Desaparece o tormento. Ela fala que quando Deus fala, essa fala se traduz em ação. Então, se Deus fala com você, imediatamente uma ação acontecerá. Outro exemplo que ela fala, de repente você tá sofrendo com medo de alguma coisa e aí você escuta uma voz, sou eu, nada temas. Aí ela fala, tudo passa imediatamente, tá? A alma fica inundada de consolação. Ninguém vai ser capaz de convencer ela do contrário. Então, quando Deus fala, a fala dele se traduz em ações, em reações, ok? Ela fala que quando Deus fala, uma grande serenidade fica na alma, junto a um recolhimento cheio de devoção e paz, que a move a dar louvores a Deus. Quando Deus fala, existe recolhimento, existe paz e existe uma grande necessidade de dar louvores ao nome de Deus. Ela fala que quando Deus fala, as palavras de Deus, gente, isso aqui, prestem muita atenção. As palavras de Deus não se apagam da memória durante muitíssimo tempo. E algumas nunca se apagarão. Não sei se já aconteceu com vocês de alguém falar, Deus está te falando, né? Ou você achar que você ouviu a voz de Deus, depois de um tempo você fala, nossa, mas o que foi mesmo aquilo que eu achei que Deus tinha falado comigo, que Deus falou comigo, ou que alguém falou e você já não lembra mais? Ela fala que quando é Deus que fala, pode se passar muitos e muitos anos, você se lembrará nitidamente daquelas palavras. E em muitas situações, você nunca esquecerá aquela experiência que você teve com Deus, né? Ela diz que quando Deus fala, ele deixa uma certeza grandíssima no fundo da alma, uma segurança profunda de que foi Deus que falou. Se você escuta uma voz, tem um pensamento que você acha que foi Deus, mas você só acha, você fala, mas será mesmo que foi Deus? Então você não, provavelmente é a sua imaginação que está falando com você. Porque quando Deus fala, ele não deixa dúvidas de que foi ele, né? Ela fala que uma promessa ouvida de Deus, ainda que passem anos, a alma não perde a convicção de que Deus irá fazer. Gente, isso aqui é extremamente forte, né? Ela fala que quando é a imaginação que age, ou seja, quando é a gente mesmo que está produzindo os pensamentos, ela fala que não se observa nenhum destes sinais. Você não tem certeza, você não sente um gosto interior, você não sente paz, você não sente tranquilidade imediato, você fica na dúvida, você ainda continua sofrendo, aí você fala, não, Senhor, mas eu acredito em você, mas continua sofrendo. Ela falou que quando Deus fala, não existe isso. É paz, é tranquilidade, é sossego, imediatamente, né? E foi aí que eu fui percebendo que tudo que eu achava que era Deus falando comigo, né, a maioria das coisas não eram. E ela fala que as palavras se ouvem claramente da boca do próprio Senhor, com os ouvidos da alma. Ela fala que as palavras são claras, são nítidas e distintas. Ou seja, ela está dizendo aqui que você pode ouvir claramente Deus falar com você. Nitidamente. Certo? E ela fala que muitas vezes essas palavras acontecem a qualquer hora, quando a pessoa está descuidada. Ou então essas palavras respondem a um pensamento súbito. Você pensou alguma coisa, Deus vai lá e responde pra você e você fala, Deus que falou comigo, sabe? Você fala, Deus falou comigo. Eu nunca tive isso, né? Quer dizer, eu acho que eu já vivi 3 experiências em 38 anos de vida, 3 experiências, somente 3, que eu nunca me esqueci, de palavras que eu ouvi, que eu creio que foram o Senhor. Eu nunca me esqueci. Eu tenho uma certeza no meu coração de que foi ele que falou comigo. Mas eu não sou santa de sexta morada não, tá, gente? Isso aqui pode acontecer com pessoas que nem são santas, que nem estão na sexta morada. Santa Teresa d'Ávila vai falar sobre isso, tá? Ela fala que quando é nossa imaginação que fala, ela vai pouco a pouco elaborando por si mesma aquilo que deseja ouvir, né? Então ela fala assim, quando é a gente mesmo, a gente vai, desculpem aqui, eu tá mexendo na câmera, mas que caiu aqui. Peraí. Voltei. Ela fala que a nossa imaginação às vezes produz aquilo que a gente quer ouvir pouco a pouco, né?
Então, não, quando Deus fala, ele fala de vez, certo? Aí, ela vai falar agora das características de um santo de sexta morada. Aí, tudo que eu falei até aqui, gente, até agora, foi ela aconselhando. E você pode trazer isso pra sua vida, mesmo que você esteja na primeira morada. Você já sabe que isso tudo vai acontecer com você. Mas a partir de agora, ela vai falar para quem está na sexta morada. E aí você vai falar, não estou na sexta morada, não sei se um dia eu vou chegar na sexta morada, mas a gente vai, né, trabalhar para pelo menos na quarta a gente chegar e pedir a Deus para que a partir da quinta ele, né, nos olhe, nos veja e não que a gente mereça nem nenhuma dessas coisas. E a gente também não deve ficar procurando que ele nos leve aí até a sétima morada, né? Ela fala que uma alma que está na sexta morada, uma pessoa que já está no nível de santidade, de intimidade com Deus tão profundo, tão profundo, tão profundo, ela vai ter experiências, gente, místicas, extraordinárias, sobrenaturais, que uma pessoa do mundo, uma pessoa que não é cristã, ela não vai acreditar. Começa por aí, ela não vai acreditar que é possível que tais fatos aconteçam com o ser humano, né? Ela vai falar que sendo a alma atingida por alguma palavra que ouve de Deus, né? Isso faz crescer uma centelha de amor. A alma fica renovada, fica purificada, né? Ela fala que o Senhor revela a esta alma alguns segredos, coisas do céu. Então aqui a gente já tá falando, aqui a gente já fala, revelações de coisas do céu, é santo que a gente conhece na igreja. Santa Teresa d'Ávila, Santa Faustina, Santa Teresa, Santo Agostinho, né? São Padre Pio, né? A gente já começa a identificar muito claramente aqui que é uma galera que vive experiências místicas extraordinárias, né? Ela chama isso de arroubo, né? Ela fala que depois de passar do arroubo, a alma fica incapaz de se aplicar senão àquilo que lhe desperta a vontade de amar e adormecida para tratar com qualquer criatura. Ou seja, ela fala que um santo de sexta morada, quando ele tem uma experiência com Deus, ele se torna cada vez mais santo. Ele se afasta cada vez mais das coisas do mundo. Ele se afasta cada vez mais do trato das coisas seculares. E se vocês perceberem, é uma característica dos santos da igreja serem muito afastados das coisas do mundo, né? Eles vivem exclusivamente para o reino de Deus, mesmo aqui na terra. Quando eles fazem coisas seculares, são obras de caridade, né? São obras que vão de amor ao próximo. Mas eles não têm uma vida secular como eu e você temos. A gente percebe isso, né? Ela fala que uma alma na sexta morada tem grande desejo de fazer penitência, de fazer sacrifícios, coisa que a gente não tem, de forma geral, né? A gente faz porque a gente enrola para obedecer o mandamento de fazer abstinência às sextas-feiras. A igreja pede pra gente fazer uma penitência simples, como não comer carne vermelha, não comer frango, né? Comer peixe. E a gente enrola, né? A gente burla a penitência. Eu vou escolher uma penitência melhorzinha, mais fácil. Sei lá, vou ficar sem ver televisão sexta-feira toda. Mas eu vou comer a carne vermelha, né? Nem para obedecer a penitência que a igreja estimula os católicos a fazerem, a gente não quer fazer. Mas nessa fase aqui, um santo de sexta morada, ele quer fazer isso e ele quer fazer muito mais penitências, ok? E aí, ela vai falar do voo do espírito. Ela vai dizer que o voo do espírito... Gente, o voo do espírito eu lembrei demais do Padre Pio. Demais. Porque todo mundo fala, né? A gente sabe que o Padre Pio tinha, né, o dom da bilocação, né? Ele estava num lugar, de repente ele aparecia em outro. E ela fala sobre isso aqui, em 1500 e alguma coisa. Ela fala assim, o arrebatamento do espírito e até mesmo do corpo. Ela tá falando aqui sobre a bilocação, né? Que a gente fala do Padre Pio. E ela fala que a alma vê fora de seu corpo grandes coisas que lhe são mostradas, né? No arrebatamento do espírito, no voo do espírito, a alma tem acesso a grandes coisas que vão ser mostradas pelo Espírito de Deus. Ou ela pode até mesmo com seu próprio corpo também, né? Ir para um lugar que ela não escolhe, que ela não tem poder não sei se vocês lembram que Padre Pio, ele de repente estava num lugar e de repente estava em outro. Ele não controlava isso. Então ela fala que a pessoa que vive, o santo de sexta morada que passa pelo voo do Espírito, não controla isso, né?
Mas ela fala o seguinte, gente, essa mulher era muito humilde. Ela vira e fala assim, olha, atenção, mesmo com tudo isso, não devemos nos descuidar desculpe. Mesmo com tudo isso, não vos descuideis, se contentando em só receber. Ela fala, muito há de dar quem muito deve. Quanto mais você recebe de Deus, mais você deve. E mais você deve dar. Sabe? E ela fala que quanto mais a gente recebe de Deus, a gente lembra dos pecados e atira-se a misericórdia de Deus, né? Ela fala que Deus, ele não se... o que contenta a Deus é que a gente se conheça e procure considerar nossa pobreza e nossa miséria. Ah, meu objetivo de vida é ser um santo de sétima morada. Ela fala, olha, o seu objetivo de vida tem que ser se conhecer, conhecer a Deus e procurar levar em consideração a sua pobreza e miséria enquanto ser humano pecador. É esse que deve ser o nosso objetivo. Chegar na sétima morada é um processo que vai ser direcionado por Deus a partir da sua humildade, da sua vontade de obedecer a Deus. Né? Ela fala que o autoconhecimento e a humildade é o que é mais importante. Humildade para saber que você não é merecedor de nenhuma dessas coisas. E autoconhecimento para você reconhecer suas pobrezas e suas misérias. Ela fala que nas sextas moradas, quem está na sexta morada, esses voos do espírito, esses arrombamentos, eles são contínuos, né? Acontecem com muita frequência. E ela fala que essa alma não tem como evitar, mesmo em público. Eu acho que uma vez eu li alguma coisa falando sobre São Padre Pio, né? Falando que ele estava em público quando ele desapareceu do nada e apareceu em outro lugar, né? E é exatamente isso que ela vai falar aqui, né? Desse voo. Ela fala que geralmente o santo de sexta morada que vive isso, ele vai sofrer muitas perseguições e muitas críticas. E foi o que aconteceu com São Padre Pio. Ele, até hoje, tem muita gente que critica São Padre Pio. E na época ele sofreu muitas perseguições, né? Então, ela já fala sobre isso aqui, né? Mas ela fala que também é uma característica de um santo de sexta morada não pecar, nem mesmo um pecado venial propositadamente. É um santo, gente, que assim, nem os veniais. O que são os veniais? Aqueles que não levam pro inferno. Ai, sei lá, fiquei com raiva e xinguei um palavrão. Você não vai pro inferno porque você xingou um palavrão. Nem isso um santo de sexta morada ele faz propositadamente. Se ele cair num pecado desse, foi completamente sem intenção. E ele vai sofrer, ele vai fazer penitência, porque ele magoou o coração de Deus. Ele tá tão íntimo com Deus, ele tá num relacionamento ele tá tão grudado em Deus, que até isso, ele sabe que ofende o coração de Deus, e isso vai afetar a vida dele. E aí outra coisa que ela fala aqui, que é muito legal, ela fala como que Deus se comunica com as almas, né? A visão intelectual. Ela fala que para uma pessoa que está na sexta morada, Deus usa visões e aparições. Então, essa pessoa pode ver anjo, ela pode ver o próprio Cristo, ela pode ver algum santo da igreja, né? Ela fala que exatamente, que essa pessoa pode ter visões e aparições, tanto de Deus, Jesus Cristo, né? Como a companhia e auxílio de um de seus santos, né? Quem aí já estudou a vida dos santos, que vê aí relatos, né? De santos da igreja que tiveram a companhia, né? O auxílio de outro santo da igreja, né? Que Deus permitiu que tivesse lá com ele. Ela fala que Jesus Cristo pode aparecer, inclusive Santa Teresa d'Ávila, a gente tem relatos de que ela, né, viu o próprio Cristo falou com ela, tanto em sua aparência ressuscitada ou como ele andou na terra, né? Qualquer uma das duas aparências, né? E ele pode falar e mostrar à alma grandes segredos. Olha, e aí, quem aí já viu Jesus Cristo pessoalmente? Me conte, né? Eu não tô na sexta morada, gente, definitivamente, né? Mas aí, olha, a Santa Teresa d'Ávila é maravilhosa. Ela fala assim, atenção, você que está na sexta morada, né? Que no caso não somos nós. Ela fala... E também pra gente, eu vou falar pra gente porque quando as pessoas falam de Santa Teresa d'Ávila e das sete moradas, as pessoas ficam, não, meu objetivo é chegar na sétima morada, porque um santo de sétima morada, porque um dia eu... Tá errado. Ela fala, é falta de humildade querer receber o que você nunca mereceu.
E quem deseja não o terá de Deus. Ela fala que é falta de humildade você desejar viver experiências com Deus que você não merece. Vocês estão entendendo quando eu falo de a gente entender que mesmo a santidade não é algo que a gente mereça? É algo que a gente busca até certo ponto, depois é algo que é Deus quem dá, como Ele quiser, a quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas não nunca porque a gente mereceu. Ela fala que quem quiser essas grandes graças extraordinárias nunca vai receber. Então esse negócio de ficar, Senhor, me dá, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o anjo, eu quero ter visões, eu quero sentir, e que não sei o quê. E aí a gente cai naquele emocionalismo, naquele sentimentalismo, porque a gente quer tanto, né, ver Deus, a gente associa essas coisas a estar com Deus. Ela fala, quem quiser essas coisas nunca receberá. Ela fala, quem tem tais ambições, né, quem alimenta tais ambições, como que uma pessoa dessa entenderá com verdade que já é muito não estar no inferno? Ela fala, cara, já é muito você não ir pro inferno. E você tá querendo ter visões de Deus, você tá querendo ver de Deus, você está querendo ter graças extraordinárias. Quem é você? Ela fala, se contente em obedecer a Deus. Se contente em não ir pro inferno, porque o resto ele vai fazer com quem ele quiser. Cara, a cabeça faz assim. Pum. Ela fala sobre o sentimentalismo, e eu quero encerrar falando sobre isso, porque isso falou muito comigo também na época que eu estava estudando Santa Teresa d'Ávila. Ela fala, né, que a gente tende a fazer isso. A gente tende a confundir experiências sobrenaturais com o mover de Deus, os gostos, as consolações que Deus nos dá com as nossas emoções, né? Principalmente no pentecostalismo e outras igrejas evangélicas tem muito disso. O culto é todo feito para emocionar, aquelas músicas geralmente centradas no homem e não em Cristo, aquelas palavras, né, para que você se emocione, para que aí você se joga de joelho e você bota a mão para cima e você prepara o seu corpo para se emocionar. Você provoca as lágrimas e você, querendo que aquilo seja uma manifestação do Espírito, querendo que aquilo seja uma consolação de Deus, você, com a sua imaginação, com as suas potências, é você que está causando isso a você e não Deus. Porque até as consolações, gente, que é o se emocionar, o chorar, é Deus quem dá. E Ele não dá todo dia, nem toda hora, nem todo culto, nem toda, sabe? Nem todo grupo de oração, nem toda vez que você... Não. Não depende de você. Ele dá a quem Ele quer, né? E para você estar no processo de santificação, você não precisa sentir essas coisas também, não. Ela fala que o sentimentalismo é a fraqueza natural da alma, que costuma causar sentimentos assim, principalmente em pessoas ternas, pessoas que têm mais, pessoas sanguíneas ou pessoas mais ternas, que têm mais ternura, né, que choram por qualquer coisa. Então, se você é uma pessoa que já tem tendência a ser emotiva, pronto. Para você cair nessa rede de achar que porque você chorou numa oração, porque você sentiu arrepio, porque você sentiu um tremelique, foi Deus falando com você daqui para ali, né? Ela fala, essas pessoas imaginarão que choram por Deus, quando na verdade não é assim. Caramba, velho, pra uma pessoa que vem de uma igreja renovada, sanguínea, ouvir um negócio desse, é da gente refazer na nossa cabeça o que a gente entende de santidade. Ela fala que o sentimentalismo são aquelas pessoas que qualquer palavrinha que ouve ou pensa de Deus, vem uma multidão de lágrimas. Eu convivi muito com pessoas assim nos grupos de orações. Pessoas que o irmão começava a falar, ou pegava no violão, começava a tocar, a pessoa já tava chorando, já tava com a mão pra cima, já tava glória a Deus, aleluia, né? E aí todo mundo, oh, Deus está se manifestando, o Espírito Santo tá falando. E não era nada. Não é nada. Sabe? Então ela fala, isso é sentimentalismo, né? Não é assim que a coisa funciona. Ela fala que as lágrimas que vêm de Deus confortam e pacificam e não causa alvoroço.
E geralmente, aí eu tô falando de minha experiência, gente, pelo amor de Deus, tá? Quando a pessoa chorava, era um alvoroço, porque aquela pessoa chorava, né, de forma espalhafatosa, e aí todo mundo começava também a gritar, e aquela coisa toda. E ela fala que não é assim, que até as lágrimas que vêm de Deus, gente, a consolação vem de Deus, Ele dá quando Ele quer. Ela fala que quando vem de Deus causa tranquilidade. É um choro tranquilo e não um choro alvoroçado, sabe? Não é balbúrdia. Ai, gente. Aí ela ainda vai falar mais. Ela fala assim: nós não devemos correr atrás de sentimentalismos. Os consolos dados por Deus, Ele dá quando quer. E Ele pode não dar por anos. Você pode ser um santo de sexta namorada e não ter consolação do Senhor durante anos da sua vida. Ela fala que, independente de se emocionar, de chorar, de, sabe, essa coisa toda, ela fala que nós temos que saber qual é o caminho que a gente tem que percorrer. Né? Ela fala que a gente tem que conhecer o caminho para contentar a Deus. E o que contenta a Deus não é chororô, não é lágrima, não é sentimentalismo, não é arrepio, não é visão de anjo. O que contenta a Deus é que a gente obedeça os seus mandamentos, que a gente siga os seus conselhos, que a gente pense, reflite, medite na vida e morte de Jesus Cristo e em tudo que Ele fez por nós. O que a gente tem que fazer para se santificar é isso. O resto é lucro, o resto é dom de Deus, o resto é graça de Deus, o resto vem dele para nós, né? E ela fala, a gente não deve provocar lágrimas, a gente não deve provocar emoções, né? A gente não deve buscar essas coisas. E aí ela vai falar que o mais seguro para quem está buscando a santidade é apenas querer o que Deus quer. Pois Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e nos ama. Que nós nos coloquemos em suas mãos para que Ele faça a vontade dEle. É isso que Ele quer. É isso que é se santificar. E ela fala sobre os santos de sexta morada, que muitas pessoas que são santas nunca gozaram desses favores de Deus, dessas coisas extraordinárias. E muitas pessoas que gozaram dessas coisas não são santas. Então, o que significa? O que ela está querendo dizer com isso? Não foque nas coisas místicas, nas coisas extraordinárias, né? Todas as coisas que eu falei aqui para vocês. Foquem em obedecer, em viver os mandamentos, em meditar na vida de Jesus Cristo, em tudo que Ele fez por nós. É isso que Deus quer de nós. É isso, gente. Essas são as sextas moradas. Foi muito forte para mim ler as sextas moradas. Espero que tenha ajudado vocês também, que abençoe a vida de vocês. E em breve eu vou trazer a nossa última morada da alma, que é para aquele santo de sétima morada que vai adentrar no cômodo principal de nossa alma, onde Deus habita, que é as sétimas moradas. Até breve.